Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 18 de maio de 2022. E a Apple publicou ontem uma atualização envolvendo a maioria dos seus produtos e que, além de implementar algumas novas funcionalidades, corrigiu 86 vulnerabilidades. Destaque para a falha CVE 2022-22675, que, segundo o boletim da Apple, permite a execução arbitrária de código com privilégios de kernel. Outra informação importante do boletim é a de que essa falha vem sendo explorada em ataques por aí. Detalhes adicionais sobre a vulnerabilidade podem ser encontrados no VulnDB. Lá é dito que a falha afeta a extensão do kernel Apple AVD, que é usada para decodificar áudio e vídeo, e que por meio de um input ainda não divulgado, tornaria possível a execução de um ataque de corrupção de memória. O artigo no VulnDB também afirma que a exploração seria fácil, mas demanda uma abordagem local. E ainda falando sobre a Apple, repercutiu bastante ontem o estudo produzido por pesquisadores da Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha, sobre uma forma de executar malware em iPhones mesmo quando eles estão desligados. A sacada aqui está em aproveitar do fato de que a comunicação via Bluetooth, NFC e banda ultralarga, chamada de UWB, continuam operando quando o iOS demonstra que o iPhone está desligado. Isso porque esses métodos de comunicação podem ser vitais em algumas situações importantes, como a busca por um dispositivo perdido. Assim, eles funcionam com baixíssimo nível de carga. Mas o problema aqui é que esse tipo de modo de funcionamento pode permitir o acesso a informações bancárias e de identificação mesmo quando o telefone está em modo de baixo consumo. E os chips Bluetooth, NFC e UWB têm acesso direto a áreas restritas do aparelho, que poderiam ser abusadas. Segundo os pesquisadores, abre aspas, como um exemplo prático do que isso significa para a segurança, demonstramos a possibilidade de carregar malware em um chip Bluetooth que é executado enquanto o iPhone está desligado, fecha aspas. Embora o ataque seja um tanto cinematográfico, é importante dizer que, segundo a própria equipe, não se trata de algo fácil de ser realizado, exigindo várias etapas e sendo fruto de um mix de seu exploit com os de outras falhas conhecidas como a Breaktooth. E o Ministério da Saúde interrompeu ontem, em caráter temporário e preventivo, o funcionamento das plataformas ConnectSUS, eSUS Notifica e SIPNI, devido à detecção de uma tentativa de acesso indevido aos sistemas. Segundo a apuração do Globo, a previsão inicial para o retorno da operação era de ontem mesmo, às 16 horas. No entanto, enquanto eu fechava o roteiro desse episódio por volta das 6 da manhã, os sistemas ainda estavam fora do ar, com uma mensagem indicando o possível retorno para a data de hoje. E a Microsoft publicou uma thread no Twitter ontem sobre a detecção de ataques contra servidores SQL em que os atacantes estão usando o utilitário SQL-PS.exe após a obtenção de acesso inicial ao servidor por meio de ataques de força bruta. O SQL-PS.exe faz parte da instalação padrão de todas as versões do SQL Server e permite iniciar uma sessão do tipo PowerShell no servidor, tornando possível a execução de scripts que interagem com as instâncias e objetos do SQL Server. O objetivo dos atacantes nesse ataque tem sido de usar o SQL-PS.exe para criar uma nova conta no SQL Server com funções administrativas e também para usar o utilitário como um trampolim para ativação de malware. E a CISA, em parceria com a NSA, o FBI e agências de cibersegurança e inteligência dos países que compõem a iniciativa Five Eyes, mais a Holanda, publicaram um documento ontem com o objetivo de elevar a conscientização de gestores de tecnologia sobre frequentes situações em que as empresas aplicam configurações frágeis de segurança que facilitam o acesso inicial de um atacante ao ambiente da vítima. São listados temas como a ausência de política que force a adoção de autenticação multifator, a falta de configurações que estabeleçam senhas fortes por padrão, a falta de controles de segurança robustos para VPN e problemas na configuração de ambientes em nuvem, dentre outras fragilidades. O material também estabelece medidas de mitigação para os problemas. Documentos como esse, que embora tratem de temas que possam ser interpretados por profissionais da área como básicos, só são necessários porque em muitas ocasiões o básico não é implementado. Trata-se de um ótimo material para circular entre representantes das áreas de TI, compliance, governança e auditoria.
E repercutiu bastante ontem a acusação pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de um médico venezuelano que estaria envolvido na autoria dos ransomwares Jigsaw e Thanos. Moisés Luiz Zagala Gonzalez, de 55 anos, é residente de Ciudad Bolívar, na Venezuela, e segundo uma nota emitida pelo Departamento de Justiça americano, foi responsável pela criação e pelo aluguel das ameaças a grupos criminosos, oferecendo suporte e treinamento aos operadores. Gonzalez operava usando os nicks Nosoforos, Aesculapius e Nebuchadnezzar. Para quem ficou curioso como eu, Nosoforos é a expressão grega para portador da doença, de onde deriva a palavra Nosferato. Aesculapius é a forma romana para o nome de Esculápio, que é o deus da medicina e da cura na mitologia greco-romana. E Nebuchadnezzar foi o quarto rei da segunda dinastia de Izim e da quarta dinastia da Babilônia, tendo sido o primeiro de seu nome e reinado a Babilônia de 1121 a 1100 a.C. Gonzalez foi formalmente acusado de tentativa de crimes análogos ao crime de invasão de dispositivo informático e, se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. E o ataque dos operadores do ransomware Conte contra o governo da Costa Rica recentemente assumiu contornos políticos. E isso aconteceu devido às recentes declarações do recém-impossado presidente Rodrigo Chaves. Já faz algumas semanas que organizações, sobretudo as da área financeira do governo da Costa Rica, foram atacadas pelo Conte. E como falamos aqui no Cyber Morning Call, assim que assumiu o governo, o presidente Rodrigo Chaves declarou estado de emergência nacional devido ao problema. Acontece que os operadores do Conte postaram uma mensagem em seu site encorajando os cidadãos costarricenses a protestarem contra o governo para que esse pague o resgate de 20 milhões de dólares e o governo volte a operar. Pois bem, após o post, o presidente foi a público dizer que há colaboradores do Conte na Costa Rica e que o país vive uma guerra contra um grupo terrorista internacional, se referindo ao Conte. É da natureza dos políticos montar sua retórica com base em fatos que colaborem com sua narrativa. E também é bem provável que a situação crítica atual esteja favorecendo a narrativa dos grupos de oposição ao governo de Chaves, o que, diante da demora em retomar o ambiente, força o governante a oferecer respostas rápidas e fáceis de entender. No entanto, embora o Conte tenha passado por aquele episódio em que se manifestaram como pró-Rússia no início da guerra na Ucrânia, o que acabou resultando no vazamento de dados da quadrilha, até o momento não há qualquer evidência de que a escolha da Costa Rica como alvo desse ataque tenha ocorrido por motivos políticos. A trajetória da quadrilha sempre foi pelo dinheiro, mas estamos acompanhando o caso e se surgir algo que aponte para o contrário, a gente reporta aqui. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.